Olá, começa agora mais uma edição do Trajetórias. Hoje, nosso convidado é o vereador Airto Ferronato, do PSB. Nas eleições de 2012, ele conquistou 4.103 votos, resultado que deu a ele a oportunidade de ocupar pela quarta vez uma das cadeiras do Legislativo da capital. Quer saber mais? Então fique com a gente. Airto João Ferronato tem 60 anos. Nascido em Doutor Ricardo, no Vale do Taquari, é filho de Dóiglio e Doli Ferronato. Ainda na adolescência veio morar na capital para estudar e trabalhar. É casado com a corretora de imóveis Silvia Dutra e tem 4 filhos: Mariana, Mateus, Manuela e Dara. Em 77, formou-se em Ciências Contábeis na Faculdade São Judas Tadeu. É pós-graduado em Finanças e Controladoria e mestre em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ferronato foi auditor fiscal e contador. Professor universitário, é autor do livro Gestão Contábil-Financeira de Micro e Pequenas Empresas. Em 85, filiou-se ao PMDB e no ano seguinte estreou em disputas eleitorais na busca por uma vaga na Câmara Federal. Em 88, foi eleito pela primeira vez vereador de Porto Alegre. Ferronato foi reeleito em 92 e assumiu a presidência da Câmara Municipal em 95. Em 99, ingressou no PSB. Em 2001, passou a atuar no Executivo como diretor-geral do Departamento de Esgotos Pluviais. Em 2008, foi eleito pela terceira vez vereador da capital gaúcha, resultado que repetiu em 2012. Na atual legislatura, é líder do PSB e da bancada governista. E para saber mais detalhes desta história, a TV Câmara veio até a Vila Protásio Alves, na residência do vereador Airto Ferronato. Vereador, obrigada por receber a nossa equipe aqui na sua casa. Eu que agradeço a dizer da importância de conversar com vocês, com os nossos telespectadores, essencialmente nossa gente aqui de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre. Nós ouvimos dizer que é importante nós levar um pouco da nossa história aí e contar e conversar com vocês. E para começar, então, gostaria de voltar um pouquinho no tempo, recordar, o senhor nasceu em Doutor Ricardo, no Vale do Taquari. A infância e a adolescência foram em Arvorezinha e ainda na adolescência o senhor veio morar em Porto Alegre. Até para, sabe que eu nasci em Doutor Ricardo, que à época pertencia a uma parte a Encantado, município de Encantado. E o distrito que nós pertencíamos lá era de Antagorda. Portanto, eu sou natural de Doutor Ricardo, que à época éramos natural de Encantado, município de Encantado, e fui registrado em Antagorda. Então eu tenho ali 3 histórias próximas daqueles 3 municípios, e desde muito novo eu fui morar em Arvorezinha porque minha mãe era professora e foi transferida lá para o interior de Arvorezinha. Nós nos criamos por lá, portanto, de Arvorezinha vim a Porto Alegre. Acho que é interessante frisar, vim a Porto Alegre para estudar, e nós morávamos, dizendo, numa região muito pouco habitada, era bastante mato, né? São mais de 50 anos atrás, não tínhamos telefone, não tínhamos veículo, não tinha automóvel lá naquela região. A característica de lá era que as criançada que saía de lá para estudar, apenas então somente saía autorizado pelos pais, como é normal, porém tinha que estudar ou para padre ou para freira. E meu irmão e eu, nós somos os 2 primeiros que saímos de lá e fomos estudar exatamente não para padre, para feira, mas sim para outras atividades da nossa história, da nossa vida. Como foi a adaptação aqui com a vida, então, na capital, bem diferente de Arvorezinha? É bem diferente. A questão é a seguinte: tu sair do interior de Arvorezinha, há quase 45 anos atrás, e chegar na capital gaúcha, foi uma transformação extraordinariamente grande. O que aconteceu? Eu vim aqui para estudar, eu era garçom, só que morava com meus tios. Então, morávamos o meu irmão e eu na casa do meu tio ali, e eles tinham um bar. Então facilitou bastante a nossa adaptação aqui. Tínhamos os primos e à noite estudávamos
E eu casualmente estudava aqui no colégio, hoje o Colégio Santo Inácio, tirei o 2º grau aí, portanto foi diferente a nossa forma, foi até um choque de civilização à época, mas a gente, ciente de que era necessário vir para cá para estudar, a gente vai aos poucos se adaptando, foi adaptando, então aqui já há muitos anos e daqui não sai. E o senhor, então, cursou depois, acabou ingressando no curso de Ciências Contábeis na Faculdade São Judas Tadeu. Depois do 2º grau, eu comecei a estudar lá na Faculdade São Judas Tadeu. Estudei ali Ciências Contábeis, né? E a partir daí, foi lá na faculdade, estudante da faculdade, que eu fiz o meu primeiro concurso para trabalhar no Ministério da Fazenda. Fiz esse concurso, ali fui aprovado e a partir daí tive uma longa história sempre dentro da atividade de serviço público. E depois de concluir o curso, o senhor também acabou cursando pós-graduação, mestrado, seguindo os passos da mãe, que era professora. Né? A nossa história basicamente foi o seguinte: no serviço público, e eu até tenho uma característica interessante, no serviço público, quando eu me formei em 77, final de 77, nós tivemos, e eu fui convidado para lecionar. Comecei a lecionar num curso de 2º grau, aí no Medianeira. E eu já, como falei, já era funcionário, já tinha assumido no Ministério da Fazenda. Saiu uma norma, uma portaria federal, dizendo o seguinte, que quem tivesse experiência em magistério e quem tivesse superior naquela época, poderia participar de um curso de professor e instrutor do Ministério da Fazenda. Eu fiz aquele curso e fui aprovado. A partir dele, nós tivemos ali uma série de atividades. Eu, particularmente, andei pelo Brasil inteiro lecionando. Isso nos viabilizou, até a formação profissional. Fiz curso interno, diversos cursos internos, e a característica especial, eu depois de determinado momento fiz um curso de pós-graduação, já tinha feito outras especializações anteriores, né? Essencialmente na área de finanças públicas e tributos, mas no final fiz um curso pós-graduação ali de controladoria e finanças empresariais, e por fim fiz um curso de mestrado em gestão de empresas, os dois pela Fundação Getúlio Vargas, e com ele abrem outras perspectivas de poder lecionar. E dessa experiência, inclusive, surgiu um livro. O senhor também é autor de um livro bastante usado nas universidades, para quem também está cursando Ciências Contábeis. Eu defendi a minha dissertação na área de finanças, de gestão de pequenas empresas. Esse meu trabalho de dissertação eu defendi no Rio de Janeiro, na Fundação. Ele foi aprovado como uma tese. A editora Atlas publicou, e hoje eu tenho essa grata satisfação de saber que no primeiro ano de edição do livro, a Unianhanguera comprou 7.500 livros de uma só vez, ou seja, eles entregaram para todos os alunos que estudam nesta área um livro de minha autoria. Significa que o pessoal achou interessante a minha obra, né? Mas eu quero dizer que antes disso, na década de 80, eu já tinha escrito 4 outros livros. E eu lecionei muitos anos preparando alunos para concurso público. E os primeiros livros de concurso público do Brasil, com o título... o meu primeiro livro foi Contabilidade para concurso, o segundo foi Direito Tributário para concurso, o terceiro foi Análise de Balanço para concurso. Andei pelo Brasil inteiro porque editora nenhuma queria publicar o livro. Porque eles diziam o seguinte, que era muito restritivo, o título. Eles diziam que eu tinha que mudar o título. Digo, não vou mudar o título, eu fiz um livro para concurso público. E eu editei, e esses livros vendiam muito no Brasil inteiro. Eram livros, deixando de lado a modéstia, bastante famosos e muito bem aceito pelo nosso leitor e bastante adquirido, se vendia muito bem. Lamentavelmente a nossa editora, que era a editora Sagra, faliu,
e os livros foram se desatualizando, e hoje para atualizar 4 livros na área eu levaria muitos anos, até pelo tamanho e quantidade de mudanças que tem, mas esses livros anteriores também tiveram a sua bela história, e hoje no Brasil inteiro nós temos diversos livros que tratam de compra específico para concurso, e eles tiveram, vamos dizer assim, como protagonista o meu trabalho. E como aconteceu a aproximação com a política, a filiação partidária, em que momento que isso aconteceu na vida do vereador? Eu sempre gostei, vamos dizer assim, de participação. Trabalhava no Ministério da Fazenda, já participava lá das nossas entidades, lecionava em faculdades. Eu fiz uma coisa que poucos acham que ninguém fez, professor. Desde a primeira turma de alunos, eu pedi nome, endereço e telefone. E como eu lecionava para concurso, eu informava para eles os concursos quando abriu. E eles tinham interesse, inclusive, de atualizar os seus endereços. Então eu tinha ali, desde as primeiras turmas, o nome deles todos e bastante bem atualizado. Lá em 85, que já vão 20 e tantos anos, eu fui convidado com o pessoal lá de Arvorezinho, Encantada, na região, se eu concorresse a deputado estadual, que eles iriam me apoiar. Só que, na verdade, depois concorreu o meu particular amigo Antônio Lourenço, a deputado estadual lá da região, e me colocaram que eu concorresse a deputado federal, e eu concorri. Fiz quase 10 mil votos naquela oportunidade, foi uma façanha interessante, e muito graças àquela minha região e aos meus alunos. A partir daí, eu fiz uma votação bastante interessante. A partir daí, na próxima eleição que teve, foi em 1988, eu concorri em 86 a deputado, e em 88 concorri a vereador de Porto Alegre e me elegi. Portanto, a minha história começou lá em 85, 86, a convite de pessoas que entenderam que eu teria a possibilidade de ir bem na eleição. Por que eu disse daquela história do atualização do nome dos meus alunos bem atualizado com eles? Porque, na verdade, chegou na campanha de 86, eu fiz uma campanha em cima com essas pessoas que eu conheço, foram meus alunos, sabia que eles gostavam da minha aula, e eu sabia que faria uma boa votação, me elegi. Porque já lá, 30 anos atrás, eu sempre fui um professor brincalhão, cantava dentro da sala de aula, né? Então, contava umas historinhas, mas você procura contar umas histórias inteligentes, né? Não dá para contar qualquer coisa não, mas fazer uma aula bem dada ali, o pessoal gostou e me elegi. E me elegi fazendo aquilo que faço ainda hoje, que eu acredito no Brasil tem muito poucas pessoas que fazem assim. E eu fui vereador de 89 a 96, saí da política por 12 anos, me candidatei, fiquei dentro aqui em casa e me elegi de novo. Por quê? Porque eu acredito, confio nas pessoas que são meus parceiros políticos, entre aspas, meus eleitores. Como é que eu faço aí? A minha campanha eu faço aqui em casa, telefonando. Eu uso o telefone, internet, as redes sociais. Então, eu tenho um sistema ali que me viabiliza sempre uma votação bastante interessante e com recursos mínimos, né? Então, me elejo sem sair de casa, muito graças àquelas pessoas que conheço, meus colegas, meus amigos, meus parentes, e dentro desse todo, meus amigos alunos também. Portanto, começou lá em 85 e voltei depois de 12 anos, vou repetir, me candidatei agora e me reelegi de novo. E nesse meio tempo, vereador, o senhor teve inclusive uma experiência no executivo, esteve na prefeitura. Como é que foi também essa atuação? Bom, eu fui diretor-geral do DEP, né? E eu acredito que ali no DEP, e eu sou contador. Eu cheguei lá debaixo de chuva, 1º de janeiro de 2001. E os caras disseram que eu não tinha muita sorte, porque na verdade chovia demais, né? Mas na verdade o que você fez ali? Ali no DEP deu para fazer as obras que estavam em andamento e execução quando assumi. Algumas obras que eu vou citar o exemplo da bacia aqui ao lado dentro do Marinha do Brasil,
foi no meu tempo que se executou, e aquele é a obra integrada ali do Cavalhada, Cristal, aqui embaixo na Zona Sul. Então, conduto forçado com um conduto que se fez aí foram as duas grandes obras, ou as maiores obras. E como os recursos do DEP sempre são escassos e as necessidades eram grandes, eu cheguei à conclusão que nós faríamos grandes projetos. Então, de 2001 a 2004, nós fizemos projetos. Eu levei a Brasília, lá no Ministério das Cidades, tivemos um ponto extremamente favorável em Porto Alegre, foi o lançamento agora de 2000, a partir do governo Fogaça, do PAC, os diferentes PACs que o governo federal está lançando e lançou. E aconteceu o seguinte, a Porto Alegre tinha projetos elaborados e grandes projetos, e quase na sua totalidade projetos de drenagem. Hoje eu quero dizer para vocês que vejo com satisfação que a esmagadora maioria, quase todos os projetos que nós elaboramos lá naquele período, eles estão ou executados ou em execução. E muitos deles, alguns deles já prontos para começar a executar. Portanto, eu acho que a grande contribuição que tive no DEP foi essa, de elaborar projetos, e com projetos se pôde executá-los agora, porque a tese da ação pública e política, e como eu tenho lá meus mais de 35 anos atuando na área, e eu quero dizer para vocês que eu trabalhei, todo mundo diz que enterracano não dá voto. E lá no DEP eu trabalhei antes do enterracano, ou seja, na execução, elaboração de projetos. Portanto, eu acho que a contribuição foi interessante, a experiência foi belíssima, e Porto Alegre tem sim um setor que cuida da drenagem, no caso o nosso departamento, que é modelo, diria por o país inteiro. Lá nós temos gente bastante competente, experimentada e treinada pensando na drenagem urbana da cidade de Porto Alegre. E dentro